que quero dar boa noite para todos e salvar aqui todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Nesse momento estou aqui para compartilhar sobre a mensagem da palavra de Deus que encontra em Evangelho de João, que fala que o verbo se fez carne. Vou ler do 1 até o 3. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, aqui no Evangelho de João, de 1 ao 3, está bem claro que Jesus, ele existe antes de todas as coisas existir. Tem muitos que não acreditam que Jesus existe, em muitos lugares por aí, muitos cristãos que pregam que Deus existe, mas Jesus não existe. Mas Jesus, ele é Deus. Está bem claro aqui no Evangelho de João, que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Esse verbo que a Bíblia está falando é de Jesus, sobre Jesus, que Jesus, ele é Deus, e ele existe desde bem antes da fundação do mundo. Que muitos pensam que Jesus é um ser que nasceu em Belém, da Judeia, mas isso não é verdade. Todos nós começamos a nossa vida quando somos gerados no ventre de nossas mães. Antes nós não existe, nós só passa a existir depois que a gente é gerado no ventre de nossas mães, depois de 9 meses, que a gente passar 9 meses ali, depois a gente nasce. Jesus foi diferente. Jesus começou a existir desde bem antes de estar na barriga da Virgem Maria, que o povo fala Virgem Maria, né? Então, antes da Maria estar grávida de Jesus, Jesus já existia. Só que Jesus, ele ainda estava no céu. Jesus já existia, mas não foi assim como Jesus. Ele existia muito antes de nascer em Belém. Não como homem, mas como verbo de Deus. Está bem claro na Bíblia, no Evangelho de João, do 1 ao 3. O verbo nunca foi criado, ele era Deus e sempre existiu. Foi ele quem criou todas as coisas, o qual é a imagem de Deus, invisível, primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas as coisas do céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, seja tronos, seja dominações, seja principados, seja potestades, tudo que foi criado por ele. Está bem claro. Ele antes de todas as coisas, e nele subsistem todas as coisas. Está lá na palavra de Deus, não mente. Então, ele tornou-se homem. Está lá em João 14, que é aqui mais para frente, aqui que eu vou ler mais aqui um pouquinho. Aqui no mesmo Evangelho de João aqui, no 1:14, aqui fala: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aqui é a palavra de Deus, está bem claro. Então, a palavra de Deus está bem claro aqui, gente, que Jesus, ele é Deus. Então o que subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, porque ele teria motivo, né? Então, gente, é coisa a qual se devia
aferrar, mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo e tornando-se semelhante aos homens. E achando na forma de homem, humilhou-se e a si mesmo, ele tornando obediente até a morte de cruz. Jesus, ele foi obediente. Que tremenda esta verdade. O Verbo eterno, Criador de todas as coisas, se esvaziou de sua glória e assumiu a forma de homem. Que amor, né? Que amor é esse que Jesus teve por nós? Um amor tão grande. E imagine um homem se transformando num verme. Isso ainda seria pouco para comparar com o que aconteceu com Cristo. Porque o homem é criatura e o verme também. Mas quando o Verbo se fez carne, foi algo muito mais tremendo. Foi o próprio Criador assumindo a forma de uma de suas criaturas. Nossa, que esse Jesus maravilhoso, né, gente? A humilhação de Jesus não começou na cruz, mas sim em Belém, quando tomou a forma de um simples homem. Nunca é demais salientar que nossa fé no Deus homem, Jesus Cristo, e quando o Verbo se fez carne, ele esvaziou de sua glória de Deus. Está lá em João 17:5, para quem quiser ver depois. Isto é, e se esvaziou dos atributos, qualidades, capacidades de Deus, mas nunca deixou de ser a pessoa do Verbo. Ele continua sendo o Verbo, mas agora em carne humana, esvaziou de sua glória, mas não totalmente. Ele tinha em sua humanidade toda a glória possível da verdade e da graça de Deus. Nossa, que coisa tão linda, né, gente? Então vale a pena nós servir esse Deus. Então Deus, Jesus, é Deus. Ele existe desde antes da criação do mundo. Muitos que não acreditam que Jesus existe, mas Jesus existe. Quando Deus fez, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito Santo pairava sobre ela, sobre as águas. E Jesus, ele estava presente também. Como dizer que Jesus não é Deus? A Bíblia não mente. Então, que isso nós possamos guardar, né? Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Que isso serve para nós, que nós nunca devemos esquecer desse amor de Cristo tão grande por